Família, só Jesus na causa. Queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, com a tua casa, com a tua família nesse dia e que aonde você for, você venha manifestar para os outros a paz de Cristo que habita dentro de você. Amém, queridos? É uma alegria iniciarmos o nosso dia juntos, meditando e nos alimentando na palavra de Deus, nesse momento de reflexão diária com o missionário. E hoje nós aprenderemos a importância, talvez uma das maiores lições, da importância de liberarmos perdão. E também aprenderemos que toda falta de perdão gera uma recompensa. Por isso, fica até o final deste vídeo e você será abençoado com essa palavra. Mateus, capítulo de número 18, verso 25 em diante, assim está escrito. Porém, não tendo o devedor como saudar tal importância, ordenou ao seu senhor que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía para que a dívida fosse paga. O servo, verso 26, o servo então, com toda a reverência, prostrou-se diante do rei e lhe implorou: "Sê paciente comigo e tudo te pagarei." Verso 27, e o senhor daquele servo teve compaixão dele, perdoou-lhe a dívida e deixou ir embora livre. Glória a Deus por essa palavra. Amados, o que está acontecendo aqui nesse texto que eu e você acabamos de ler? Aqui, Jesus relata a história de um rei que decide acertar conta com os seus devedores, sabe? E no meio desses devedores é encontrado este homem. Segundo a palavra de Deus, no verso 24, a palavra de Deus diz que esse homem tinha uma dívida de cerca de 10 mil talentos com o rei. E ele não tinha como pagar. Agora, quem é o devedor dessa história? É eu e você. Quem é o rei? É o Pai, é Deus. Ele é o rei dessa história. E eu e você somos o servo devedor. Assim como esse servo não tinha como pagar, eu e você, queridos, acredite, eu e você não tínhamos e nem temos como pagar a dívida que nós tínhamos com o Senhor, a dívida de pecado, sabe? Foi preciso Jesus vir a este mundo pagar na cruz o preço da nossa salvação. Porque na cruz Jesus não estava pagando pelos pecados dele, ele não cometeu pecado. Ele pagava pela nossa culpa, ele pagava pelo nosso pecado. O castigo que hoje nos traz paz estava sobre ele. Sabe, queridos, assim como esse rei olhou para aquele servo e não viu condição nenhuma daquele servo pagar. E aquele servo implora: "Senhor, tem paciência comigo, eu vou saldar todas essas dívidas que eu devo a ti." Sabe, queridos, e o Senhor daquele servo, ele se compadece. A palavra de Deus diz que ele se compadece. Ele não só tem paciência, como ele perdoa a dívida do seu servo e deixa-o ir embora em paz, embora livre da dívida. Assim é eu e você. Porque, ouça, eu e você nascemos embaixo de uma sentença de pecado e de uma condenação contraída lá em Adão. Eu e você nascemos fadados aí ao inferno. Sabe, queridos, todos nós nascemos caminhando na estrada larga. Nós precisamos ir até a cruz de Cristo. Nós precisamos recorrer a Cristo para que a nossa dívida seja paga. E quando aceitamos o pagamento dessa dívida, que é aceitar Jesus, nascer de novo, aceitar o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, essa dívida é paga. Sabe? O Senhor não olha mais para nós, para os nossos erros, para os nossos defeitos, para as nossas falhas, para o pecado que cometemos antes. Ele olha para a cruz e lá Jesus pagou pelo preço da nossa redenção. Só, queridos, que agora com o preço pago, agora com a dívida quitada, nós precisamos, sabe, retribuir aos outros o que recebemos do Papai. Nós precisamos retribuir os que estão em nossas voltas aquilo que recebemos de Deus. Porque olha a continuidade desse texto, eu faço questão de ler com você.
verso 28 em diante, a palavra de Deus diz assim: entretanto, saindo aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe estava devendo 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, esbravejando: paga-me o que me deves. Ele tinha recebido o perdão da dívida, mas estava sufocando o seu devedor. Ele estava agoniando o seu devedor, ele queria receber o seu pagamento. O verso 29, então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe suplicava: ser paciente comigo, e tudo te pagarei. Mas ele não queria, verso 30, ele não queria acordo, ao contrário, foi e mandou lançar seu conservo devedor na prisão, até que toda a dívida fosse saldada. Queridos, quando nós não liberamos perdão a alguém, nós estamos prendendo essa pessoa no mundo espiritual e estamos também nos prendendo, estamos retendo as bênçãos do Senhor. A falta de perdão, ela nos impede de recebermos as bênçãos de Deus, de alcançarmos as promessas do Senhor, sabe? E o verso 32 diz assim: então o rei, chamando aquele servo, lhe disse: servo perverso, perdoei-te de toda aquela dívida, atendendo às tuas súplicas. Não devias tu, da mesma maneira, compadecer-te do teu conservo, assim como eu me compadeci de ti? E sentindo-se insultado, o rei entregou aquele servo impiedoso aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Mandou prender, mandou lançar na prisão, mandou jogar na prisão por ele não perdoar. Queridos, isso aqui é uma lição para mim e você. A importância de que recebemos de Deus o perdão, agora nós precisamos perdoar. Nós precisamos agir como Deus agiu diante das nossas falhas, diante dos nossos erros. No dia que você chegou à cruz de Cristo, no dia que você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, Deus não levou em conta os teus pecados. Pelo contrário, Deus perdoou e ainda pega os teus pecados e joga no mar do esquecimento, sabe? Ele não traz mais a memória. Não é que Deus tenha amnésia. Quando ele olha para mim e você, ele não vê o pecador que somos. Ele vê o sacrifício de Cristo, o sangue de Cristo que nos purificou do pecado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Porque se ele visse a nossa condição de pecador, queridos, acredite, nós merecíamos a condenação. Aleluia! Mas Deus olha e vê o sangue de Jesus que nos purificou, que nos tirou do lamaçal de pecado, que nos trasladou, tirando deste mundo caído e condenado, deste mundo que jaz no maligno, e nos levando para o reino do seu Filho amado, para o reino de Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Agora, querido, nós precisamos fazer o contrário do que fez esse servo, sabe? Eu não sei, talvez você não lembra, em 2012, sabe? Quem não lembra daquela mãe que teve um filho morto em um assalto? Ela foi lá na delegacia perdoar o assassino do seu filho. Sabe, queridos? Isso repercutiu no Brasil e no mundo. Ela foi lá, falou de Jesus para aquele assassino, orou pela vida daquele assassino, sabe? E liberou ali perdão, queridos. E nós, talvez, é só uma pessoa que fala mal de você, uma pessoa que faz um compromisso e não honra, e você vai se zangar, vai ficar com mágoa no coração por causa disso. Olha o que Jesus diz, a recompensa de não liberar perdão. O verso 36 de Mateus 18 diz assim: assim também o meu Pai, Jesus dizendo, o meu Pai celestial vos fará a cada um, se de todo o coração não perdoardes a cada um seu irmão. Fará o quê? Também nos lançará na prisão eterna. Também nos lançará na prisão perpétua. Porque por nossas condições nós não seríamos salvos. Somos salvos porque Jesus, em Cristo Jesus, o Pai nos perdoou. Pense nisso e medite nesse texto. Nós vamos estar fazendo uma live para falar com mais profundidade deste tema. E vamos anunciar aqui para você
Estamos vendo aqui um dia, um horário, e depois anunciaremos a você para você também participar. Então, queridos, perdoe. Perdoar gera recompensa e perdoar atrai para você as promessas do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus. Ah, meu Deus, que palavra tremenda. Pai, assim como nós recebemos de Ti o perdão em Cristo Jesus, nós também precisamos perdoar aqueles que nos ofenderam. Nós precisamos liberar perdão, Pai, sobre aqueles que nos causaram dano, nos causaram prejuízo, que falam mal da gente, que criticam. Pai, até mesmo irmão de dentro da igreja, que muitas das vezes, sabe, Pai, são críticos, nos criticam, falam mal, Senhor, nos persegue. Meu Deus, nós precisamos entender que precisamos perdoar. Que o Senhor nos ajude a perdoar, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Que Deus te abençoe, te guarde e te prospere em tudo, em nome de Jesus. Graça e paz.